Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Bom vê-los, bom tê-los aqui, estar com os irmãos na casa do nosso Deus, depois de uma semana tão chuvosa, com tantas coisas aí. E para contribuir com isso, nós vamos trazer uma mensagem que tem a ver com isso, não que eu programei, já havia meditado nessa mensagem alguns dias atrás, mas ela tem um tanto quanto a ver com o contexto climático em que nós estamos agora passando. Eu quero então convidá-los, por favor, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4 e nos versículos 35 a 41. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4 e versículo 31. Vamos aprender hoje aqui juntos algumas lições que as tempestades nos ensinam. Acredite, tempestades nos trazem alguns ensinamentos importantes para a nossa vida. E nós poderemos extraí-los a partir da nossa meditação em Marcos, no capítulo 4, e versículos 35 a 41. Diz assim o texto bíblico: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto bíblico maravilhoso. Tudo na palavra de Deus é maravilhoso, e vamos pedir ao nosso Deus que bondosamente fará o nosso coração nesse momento. Pai, nós bendizemos o seu nome, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar na sua casa, ouvindo agora a sua palavra, a oportunidade que também teremos de cantar louvores a ti, de ofertar na sua casa, de termos comunhão com os nossos irmãos, de termos comunhão contigo, sobretudo, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, de modo que este momento para nós é absolutamente importante, é relevante para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual, e faz parte disso ouvirmos a sua palavra, sermos por ela instruídos, por ela impactados, por ela transformados. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha falar à nossa mente, venha falar a todo o nosso ser, de modo que sejamos e saiamos também daqui transformados pelo Senhor, pela sua presença, pelo seu doce Espírito. Fique conosco, nos instrua em todos os assuntos relacionados à sua palavra, tudo aquilo que o Senhor tiver para trazer ao nosso conhecimento, ao nosso coração nesta noite, que isto possa fluir de nossos lábios, possa de fato ter guarida em nossos corações, e tudo isso venha glorificar, engrandecer e louvar o teu santo, eterno e bendito nome. Obrigado por tudo, nós louvamos o seu nome e te pedimos tudo isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Por favor, podem se assentar. Antes de discorrermos e de descobrirmos mais pontualmente quais são estas lições, algumas das lições que as tempestades nos ensinam, como nós sempre fazemos, é importante termos em mente algumas informações de caráter introdutório, especialmente relacionadas tanto à estrutura do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, e também informações estas relacionadas ao contexto da passagem bíblica que nós, ora, estamos analisando. Quanto à estrutura, meus irmãos, nós podemos dividir de forma bem geral o livro, o Evangelho de Marcos, em duas grandes partes. A primeira parte
que começa em Marcos 1:1 e vai até Marcos capítulo 8 e versículo 26, levanta uma importante e central pergunta, qual seja, quem é Jesus? Toda essa primeira parte do Evangelho de Marcos busca questionar, busca fomentar nos leitores, a partir dos episódios, das narrativas e dos textos presentes nessa porção marcana, essa importante pergunta, essa relevante questão, quem é Jesus? Já a segunda parte, que começa em Marcos 8, 27, e que vai até o final do Evangelho de Marcos, até o capítulo 16, ela busca responder a essa pergunta, dizendo o seguinte: Jesus é o Filho de Deus. A primeira parte pergunta, quem é Jesus? E a segunda grande parte, o segundo grande bloco, responde, Jesus é o Filho de Deus. A sua vida, as suas obras, os seus ensinos, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, tudo que acontece na vida de Jesus aponta para um fato absolutamente claro, que é o fato de que ele é quem a Bíblia diz que é o Filho de Deus. Então, meus queridos, a passagem bíblica que nós lemos está situada nesta primeira parte, nesta primeira metade de Marcos, que gira em torno dessa pergunta, quem é Jesus? Quanto ao contexto, Jesus e os seus discípulos, quando nós lemos o capítulo 4, indo até o capítulo 5 de Marcos, descobrimos que Jesus e os seus discípulos estavam atravessando o mar da Galileia em direção à província dos Gerazenos, onde havia um homem que morava em um cemitério e que possuía, por exemplo, era possuído, melhor dizendo, por uma legião de demônios. E aí nós descobrimos que o mar da Galileia, ele é na verdade um grande lago, que tem 20 quilômetros de comprimento e 6 a 12 quilômetros de largura, mas apesar de possuir essas dimensões tão diminutas, tão pequenas, o mar da Galileia, vez por outra, devido à sua localização geográfica, estava sujeito a experimentar fortes ventanias que vinham dos montes, das montanhas ali nas circunvizinhanças. E ventos estes que sopravam às vezes com a força quase que de um furacão. E foi uma dessas tempestades, meus irmãos, que acabou se abatendo sobre Jesus e os seus discípulos durante uma das suas viagens marítimas. E o texto bíblico que lemos, que está ambientado em todo esse contexto que nós acabamos de mencionar, em toda essa topografia, toda esta geografia, ele nos ensina pelo menos 8 verdades ou 8 importantes lições sobre as tempestades. Verdades estas que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Eu aprendo, em primeiro lugar, a primeira lição sobre a tempestade a partir do texto que nós lemos. A verdade, ou a primeira lição é a seguinte: tempestades podem surgir quando menos esperamos. Tempestades podem surgir quando menos esperamos. Marcos 4, 37, parte A diz: ora, levantou-se grande temporal de vento. Meus irmãos, uma das características talvez mais desconfortáveis das tempestades é a sua eventual imprevisibilidade. As tempestades, elas costumam ocorrer de forma abrupta, de forma inesperada, de forma repentina, de forma súbita, e muitas vezes elas vêm sem aviso prévio. Elas não avisam quando virão. Às vezes sim, o céu fica escuro, demora um tempo, você tem uma certa previsibilidade, mas outras tantas vezes, estamos numa rua, estamos em qualquer outro contexto, e quando nos damos por conta, simplesmente a água vem, os ventos vêm, a tempestade está ali, e estando no barco, como é o contexto de Jesus e dos seus discípulos, aí acaba sendo muitas vezes tarde demais para tentar recuar e voltar à terra firme. Mas, assim como acontece com as tempestades literais, como é o caso desta que nós estamos presenciando nesse texto, sobre a qual estamos lendo, assim ocorre também com as chamadas tempestades da vida, isto é, com as dificuldades que enfrentamos ao longo da nossa existência humana.
É, por exemplo, uma ligação que recebemos inesperadamente e que nos deixa abalados. É a notícia sobre um irmão querido que partiu para o Senhor de repente e de quem nós nem pudemos nos despedir. É a descoberta de uma doença grave que simplesmente tira o nosso chão. É o atraso de um salário com o qual nós contávamos para podermos pagar as nossas contas. É a tragédia de uma guerra que surge subitamente, como esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e que já ceifou milhares de vidas inocentes. É, por exemplo, a descoberta de uma traição que abruptamente acaba abalando um casamento e, por fim, acaba muitas vezes destruindo toda uma família, e assim por diante. Todos nós estamos sujeitos a experimentarmos as tempestades da vida, quer sejam aquelas tempestades que nós mesmos causamos, eu e você causamos pelos nossos pecados, pela nossa vida, pelo nosso estilo de vida, pela nossa maneira de viver, quer sejam aquelas que são consequências de uma vida contingente. Isto é, uma vida sujeita aos percalços, adversidades e problemas e vicissitudes, como a vida em que eu e você ora nos encontramos. Mas a primeira lição que aprendemos sobre as tempestades é que elas surgem quando nós menos esperamos, menos imaginamos, quando nos damos por conta, elas simplesmente estão ali. Mas uma segunda lição sobre as tempestades, e que tem relação com esta primeira, é que as tempestades não sempre, mas em geral, costumam ser ameaçadoras. Costumam ser ameaçadoras. Marcos 4, versículo 37, parte B diz: E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. A tempestade era o evento climático que mais ameaçava, por exemplo, as viagens marítimas durante todo o período bíblico. Se existia algo que atormentava o homem bíblico, os personagens durante o período bíblico, no contexto marítimo, eram as tais das tempestades. Navegar naquela época, meus irmãos, era um verdadeiro desafio. Aliás, só para nós termos alguns poucos exemplos, 2 exemplos, além deste de Marcos 4, em Atos, no capítulo 27, por exemplo, Lucas registra a grande tempestade que 276 pessoas, incluindo Paulo, enfrentaram em sua viagem durante vários contextos e em direção, por exemplo, à Itália. Quando nós vamos mais adiante, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, o próprio Paulo testemunha que sofreu 3 naufrágios em contextos ao longo da sua vida. E agora, durante uma travessia de barco pelo mar da Galileia, os discípulos também enfrentam uma grande tempestade. Uma tempestade que ameaça afundar o barco e levar com ele as vidas dos discípulos de Jesus. Esse ponto, ele é deveras, eu diria, relevante para a nossa mensagem, porque nos mostra que os discípulos de Jesus, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que confiam a Jesus, o adoram, o amam, o servem, aqueles que são fiéis a Ele, também estão sujeitos a enfrentar tempestades ao longo da sua vida. Discípulos de Jesus também sofrem, meus irmãos, adversidades. Discípulos de Jesus também enfrentam dificuldades. Discípulos de Jesus também experimentam problemas ao longo da sua vida. Mas sabe o que é importante? É que os discípulos de Jesus nunca estão sozinhos. Os discípulos de Jesus nunca são abandonados. Jesus sempre está com eles, animando-os, consolando-os, encorajando-os e fortalecendo-os. Mas, apesar da presença de Jesus, percebamos que as tempestades costumam se apresentar diante de nós de uma forma absolutamente ameaçadora. Mas, à medida em que nós caminhamos aqui na reflexão acerca do nosso texto, nós também descobrimos uma terceira lição sobre as tempestades. As tempestades também são oportunidades para imitarmos o exemplo de Jesus. Tempestades são oportunidades que temos,
que Deus nos dá, que Ele permite que venham sobre a nossa vida, a fim de que tenhamos condições de imitarmos o próprio Jesus. Marcos 4, versículo 38, parte A, diz: e Jesus estava na popa, fazendo o quê? Dormindo sobre o travesseiro. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Em 1896, um autor chamado Charles Sheldon, ele publicou um livro em inglês intitulado In His Steps, em seus passos, que foi traduzido, viria a ser traduzido para diversas línguas, e entre elas o português como Em Seus Passos, o que faria Jesus? Livro este que se tornou, por sua vez, um dos maiores best-sellers da literatura cristã mundial. E esse livro é importante, e ele tem tudo a ver com essa passagem bíblica que nós estamos lendo, pelo seguinte: esse livro nos convida a fazermos duas coisas, basicamente falando. A primeira delas é que esse livro nos convida a perguntarmos a nós mesmos o que Jesus faria em nosso lugar em determinadas circunstâncias. E além disso, esse livro também nos convida a imitarmos a Jesus diante das várias circunstâncias, acontecimentos e eventos do nosso dia a dia. E a partir dessa proposta do livro do Charles Sheldon, eu pergunto, se Jesus estivesse em meu lugar e enfrentasse uma tempestade, o que ele faria? A julgar por esse versículo, pelo trecho que nós lemos, a resposta seria: Jesus dormiria no barco. Mas você talvez se pergunte, por que Jesus dormiu durante simplesmente uma tempestade? Será que não existiam momentos mais apropriados, talvez momentos mais adequados para que ele viesse a dormir? Por que Jesus dorme em meio a uma tempestade? Bem, eu sugiro pelo menos 3 respostas para essa pergunta. Em primeiro lugar, eu diria e digo que Jesus dormiu porque ele estava cansado. É a resposta, digamos que mais natural, mais óbvia, né? Jesus era o Deus homem, o Deus encarnado, e em sua natureza humana, ele teve, por exemplo, fome, sede e sono. Então é natural que ele dormisse em razão do cansaço naquele momento. Em segundo lugar, eu também diria que Jesus dormiu porque ele confiava no Pai. Jesus sabia que o Pai não permitiria que nada acontecesse a ele e aos seus discípulos que estivesse fora dos planos e da vontade de Deus. Por esse motivo, ele simplesmente dorme. E além disso, meus irmãos, nós também aprendemos em terceiro lugar que Jesus dormiu porque sabia que essa tempestade exerceria efeitos educativos sobre os seus discípulos. Jesus sabia que essa tempestade ensinaria certas lições para os seus discípulos, que eles jamais aprenderiam durante a bonança e durante a calmaria. Esse ponto é muito importante para nós. Existem ensinamentos que nós apenas aprendemos, que nós apenas obtemos quando nós experimentamos momentos difíceis, adversos, angustiantes, complicados e problemáticos da nossa vida. Existem lições, meus irmãos, que a calmaria não ensina, que a bonança não ensina, mas que a tempestade ensina. Como ela ensina. Há ensinos que somente na escola da tempestade é que nós podemos de fato ali aprendê-los. E em outros lugares ou contextos nós jamais os aprenderíamos. Meus irmãos, as tempestades da vida, elas são oportunidades que Deus nos dá para confiarmos nele, na sua palavra e na sua providência. Aliás, a Bíblia está repleta de exemplos de homens de Deus que, assim como Jesus, ousaram depositar a sua confiança inabalável em Deus, mesmo em meio às mais duras e terríveis tempestades pessoais que eles ora experimentaram. Talvez 2 breves exemplos nos auxiliem a entendermos isso de uma forma melhor. Davi talvez seja um dos maiores exemplos de alguém que ousou confiar em Deus, mesmo em meio às tempestades. Nós temos vários exemplos importantes de Davi. No Salmo 23:4, por exemplo,
Davi escreveu: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse mesmo Davi, no Salmo 27, versículo 3, ele exclamou: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Tempestades são oportunidades para imitarmos a Jesus. Por isso, se Jesus confiou no Pai durante aquela tempestade, durante um momento tão adverso na sua vida, então nós também podemos e devemos confiar em Deus durante as tempestades e momentos difíceis da nossa vida. Não estamos só, tal como os discípulos, Jesus está conosco e Ele é poderoso para nos abençoar, mesmo durante as situações mais adversas que eventualmente experimentarmos ao longo da nossa vida. Amém? Mas isso também nos encaminha a uma quarta verdade, ou a uma quarta lição, que é a seguinte: tempestades podem fazer com que busquemos a Jesus. Olha só como a tempestade nos ensina coisas que nós não aprendemos de outra forma. Tempestades, elas podem fazer, e eu diria, frequentemente fazem, com que busquemos a Jesus. Duvida disso? Marcos capítulo 4, versículo 38, parte B. Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Sabe por que Deus permite as tempestades? Porque, entre outras razões, as tempestades, via de regra, nos aproximam de Deus. As tempestades nos provocam medo, nos provocam uma profunda sensação de impotência e, portanto, elas nos estimulam a buscar fervorosamente a Deus, algo que talvez em circunstâncias favoráveis nós jamais faríamos. É verdade isso ou não? Existe um antigo ditado popular que dizia o seguinte: quem deseja aprender a orar, ele deve ir ao mar. E esse ditado é absolutamente claro, fica mais evidente ainda a partir desse contexto que nós lemos. Marinheiros, marujos, quer aprender a orar? Vai fazer uma viagem marítima, para ver se você não aprende a orar rapidinho. Com tantos ventos contrários, com tantas tempestades, com tantas intempéries, com eventuais tufões, furacões e outros eventuais maremotos, vamos ver se você não aprende a orar rápido no meio de uma dificuldade marítima. Daí o porquê do ditado: quem deseja aprender a orar deve ir ao mar. E a lição que esse ditado transmite, meus irmãos, como já vimos, ela é facilmente compreendida por qualquer pessoa. Como as tempestades costumavam ocorrer com uma certa frequência durante as viagens marítimas, então elas estimulavam naturalmente os viajantes, os tripulantes, os marinheiros e todos os demais indivíduos ali a bordo a buscar a proteção divina contra um naufrágio ou contra uma eventual morte por afogamento. E desse modo, as tempestades e o sofrimento que elas causam nas pessoas acabam se tornando poderosos instrumentos que Deus usa a fim de nos aproximar dele mesmo. Tempestades são aios, são pedagogos, são instrumentos, são tutores que vez por outro Deus usa para que nós nos aproximemos dele, em humildade, em piedade, em oração, em arrependimento, a fim de que aprendamos que dependemos dele para tudo e para todas as coisas, em todos os contextos de nossas vidas. Aliás, essas tempestades que via de regra acompanham sofrimentos, me fazem lembrar daquele trecho de C.S. Lewis, que eu já citei em outras vezes aqui. É um texto muito conhecido, muito importante, aliás, muito emblemático para, eu diria, talvez nós ilustrarmos alguns ensinamentos diante dessa nossa mensagem de hoje. Então, C.S. Lewis, na sua conhecida obra, O Problema do Sofrimento, ele escreveu aquele célebre pensamento que cabe muito bem aqui nessa mensagem. Quando ele disse o seguinte, abre aspas: o sofrimento insiste em ser notado.
Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Ele, o sofrimento, é o seu megafone, isto é o megafone que Deus usa para despertar um mundo surdo à sua voz. Fecha aspas. A grande verdade, meus irmãos, e a bem da verdade, mas a grande verdade é que, às vezes, nós nos parecemos com um carro quando está com a bateria arriada, né? Todos nós já tivemos, ou talvez teremos essa triste e chata experiência de termos ali o carro com a bateria arriada e assim por diante. E nesse caso, nós só pegamos no tranco com algumas pessoas empurrando. Ou melhor, no presente caso, com as tempestades da vida nos empurrando. As coisas evidentemente não deveriam ser assim, mas infelizmente muitas vezes acabam sendo assim. O fato é que nós adquirimos a incrível capacidade de buscar a Deus, especialmente quando estamos passando por tempestades. Experimente ficar desempregado, experimente ficar doente, endividado, à beira da falência ou à beira da morte, para ver se você não buscará a Deus de forma mais íntima, como nunca o buscou antes. Aí você vai começar a ler a Bíblia como nunca leu antes, vai passar a orar como nunca orou antes, vai começar a perdoar como nunca perdoou antes, vai começar a ter comunhão com os irmãos como nunca teve antes, vai frequentar a igreja, os cultos, como nunca fez antes, não vai perder nenhum culto, sabe por quê? Porque as tempestades costumam fazer com que busquemos a Jesus e nos aproximemos dele. Situações adversas, de todos os tipos, de todas as ordens, conjugais, familiares, emocionais, financeiras, ministeriais, espirituais, né? Todos os tipos de tempestades, vamos assim denominá-las, têm essa característica muito interessante. Tempestades costumam fazer com que busquemos a Deus de uma forma como em outras circunstâncias talvez jamais o faríamos. Quando a tempestade vem, os discípulos então se lembram que Jesus está com eles, e eles o acordam, e eles o buscam. Tempestades têm a incrível capacidade de fazer com que nos aproximemos de Jesus e o busquemos de forma mais fervorosa. Não sei porquê, mas elas têm essa incrível capacidade. Mas, em quinto lugar, eu também descubro nesse texto, meus irmãos, que tempestades estão sob o controle de Jesus. É importante dizermos isso. Tempestades estão sob o controle de Jesus. O que nos disse, o texto que nos diz isso é o texto de Marcos 4, versículo 39, parte A, que diz: E ele, isto é, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. É curioso observar que as tempestades que nos amedrontam, que nos apavoram e que nos causam profundos desconfortos físicos, emocionais e tantos outros, elas não conseguiram tirar o sono de Jesus. O que acordou Jesus não foi a tempestade, mas foram os discípulos. É interessante isso. A tempestade em si não acordou a Jesus, mas os discípulos sim é que o acordaram durante a tempestade. E você sabe por que a tempestade não tirou o sono de Jesus? Porque as tempestades estão sob o controle do próprio Jesus. Como Deus homem, meus irmãos, as forças da natureza não preocupam a Jesus, porque Ele é Senhor sobre toda a natureza. O texto de João, capítulo 1, versículo 3, que nós citamos aqui durante o louvor, ele diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O céu, as galáxias, as estrelas, a terra, os mares, os rios, os ventos, o clima, os animais e os seres humanos, todos eles são obras das suas mãos, e por isso a tempestade é algo que não amedronta e não preocupa de forma alguma o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aquilo que nos amedronta está sob o controle de Jesus. Jesus não temeu o pecado, porque o pecado está sob o seu controle.
Jesus não temeu e não teme o diabo porque este está sob o seu controle. Jesus não temeu a morte porque a morte está sob o seu controle. Ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Jesus não temeu também a tempestade porque as tempestades e todos os elementos climáticos e as forças da natureza estão onde sempre estiveram, sob o seu controle, debaixo da sua rédea e sob o seu escrutínio. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas, e todas elas, absolutamente todas, estão sob o seu divino controle. Tempestades estão sob o controle de Jesus. Não se esqueça disso. Tempestades estão sob o controle de Jesus. Por mais que fujam ao nosso controle, por mais que nos causem desespero, por mais que nos provoquem profundas, reais e verdadeiras preocupações, mas as tempestades não amedrontam e não preocupam a Jesus, que é Senhor sobre todo e sobre todas as coisas. Isso nos encaminha a uma sexta lição sobre as tempestades. E agora uma lição para você que talvez esteja passando exatamente por uma agora. Além desta lição que nós acabamos de mencionar, todas as tempestades estão no controle de Jesus, mas existe uma outra lição importante, que o texto nos diz. E a sexta lição é a seguinte: tempestades não duram para sempre. Graças a Deus. Tempestades não duram para sempre. Marcos capítulo 4, versículo 39, parte B, confirma isso dizendo: o vento se aquietou e fez-se grande bonança. As tempestades, meus irmãos, elas surgem quando menos esperamos. Como nós mencionamos, elas também costumam ser bastante ameaçadoras, mas há uma boa notícia: as tempestades não duram para sempre. As tempestades, elas são como os produtos da prateleira de um supermercado. Elas têm data de validade, elas têm prazo, e portanto mais cedo ou mais tarde elas terão um fim. E essa informação também é muito importante porque quando estamos no meio de uma tempestade, nós costumamos ter a falsa impressão de que ela durará para sempre. É assim ou não é assim? E também temos a impressão de que teremos que conviver com ela durante a vida toda. Mas graças a Deus, ainda bem que as coisas não são assim. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue enfrentou essa doença, digamos que tempestuosa, durante 12 anos na sua vida. Mas finalmente ela acabou sendo curada por Jesus, conforme lemos lá no texto de Marcos, no capítulo 5, versículos 24 a 34. Aliás, já mencionamos, já comentamos sobre esse texto, já pregamos sobre ele aqui num dos cultos. Outro enfermo, o paralítico do tanque de Betesda, ele sofreu durante 38 anos a tempestade da paralisia na sua vida, mas ele foi curado graciosamente por Jesus e passou a andar, conforme lemos em João no capítulo 5, versículos 1 a 15, texto este sobre o qual também já pregamos aqui tempos atrás. E diante disso, meu irmão, me permita mais uma vez te encorajar, dizendo: acredite, a sua adversidade não durará para sempre. O seu choro não durará para sempre. A sua dor não durará para sempre. As suas lágrimas não durarão para sempre. Confiemos em Deus e estejamos conscientes de que as tempestades não duram para sempre. Podem ser prolongadas, podem ser fortes. No nosso contexto, as tempestades da nossa vida podem durar dias, semanas, meses ou anos, mas temos, como mencionamos no outro culto, não aqui a nossa cidade permanente, mas nós almejamos a futura. A nossa esperança está na eternidade com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Portanto, acredite e confie nisso. As tempestades, por mais profundas e fortes que sejam, elas têm a sua data de validade. Elas não durarão para sempre. Amém? Isso nos encaminha a uma sétima e penúltima verdade, uma sétima e penúltima lição sobre as tempestades nesse texto. Uma lição também muito importante.
que talvez sem as próprias tempestades da vida nós não aprenderíamos. É uma lição que, por isso, reveste-se de grande importância para cada um de nós. Qual é essa lição? A 7ª lição sobre as tempestades é a seguinte: tempestades revelam a nossa fragilidade humana. Tempestades revelam o quão frágeis, o quão limitados, o quão finitos eu e você somos. Marcos capítulo 4, versículo 40 diz: então lhes disse, olha o que Jesus diz para os seus discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus os chama de tímidos e de pessoas sem fé. Em bom português, incrédulas nesse contexto. Sabe qual é o lado positivo das tempestades, meus irmãos? É que elas, como eu disse, revelam as nossas fraquezas, as nossas limitações e os nossos medos. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos: por que sois assim tímidos? A palavra grega usada aqui e traduzida como tímido é a palavra grega deilos, que significa covarde, medroso. As tempestades mostram que nós não somos gigantes, mas somos seres apequenados. As tempestades revelam que não somos seres invencíveis, mas somos seres finitos. As tempestades escancaram a verdade de que não somos feitos de ferro ou de aço, mas somos feitos do frágil barro. As tempestades deixam muito claro que não somos supercrentes, mas somos meros seres mortais. Tempestades revelam a nossa profunda fragilidade humana. Tempestades mostram o quão dependentes somos de Deus. Portanto, não despreze, jamais despreze esse importante ensinamento que muitas vezes somente as tempestades nos trazem. As tempestades têm a incrível capacidade de nos colocar no nosso devido lugar. Eu sou criatura e não criador. Eu sou finito. Eu sou um ser apequenado, eu preciso de Deus, Ele não precisa de mim, mas eu preciso absoluta e totalmente dEle, dos seus cuidados, do seu amor, da sua graça, do seu perdão, da sua salvação. Eu preciso dEle, e as tempestades são meios muito apropriados e pedagógicos, educativos, que Deus usa para nos ensinar essa importantíssima e verdadeira lição. Aliás, já que falamos sobre pedagogia, caminhando agora para o 8º e último ponto da nossa reflexão, a 8ª verdade, a 8ª lição sobre as tempestades é exatamente esta: tempestades possuem um caráter educativo. Tempestades possuem um caráter educativo. Veja o que diz Marcos capítulo 4, versículo 41. E eles, ou seja, os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A tempestade, percebamos, ela veio sobre o barco onde os discípulos estavam, e ela possibilitou que eles tivessem um conhecimento de Jesus que, de outra forma, eles certamente não teriam. O fato é que as tempestades da vida, como nós mencionamos agora há pouco e ao longo dessa mensagem, as tempestades da vida, elas nos ensinam determinadas lições que nós jamais aprenderíamos durante a bonança e durante a calmaria. E essa tempestade que se abateu sobre os discípulos ensinou-lhes pelo menos 2 preciosas lições. Primeiro, a tempestade ensinou os discípulos a enxergar quem eles eram. Essa tempestade ensinou os discípulos que eles eram seres contingentes, finitos, limitados, pequenos e absolutamente carentes de Deus, da sua graça e do seu poder. E nesse ponto, eu pediria a vocês a licença para compartilhar talvez alguns breves e poucos exemplos da minha vida. Estou com 49 anos recém-completados e acabei de descobrir que vou ter que usar óculos, né? Estou com meio grau aqui de astigmatismo na vista
direita e 1,5 grau na vista esquerda. Esses dias, vocês não sabem, por isso que até agora no início da leitura do sermão eu tive um problema aqui, porque eu comecei a ler já no outro domingo e de repente eu vi o texto quase todo embaçado. Simplesmente estou perdendo um pouco, e sobretudo da visão da parte esquerda. Mas, além disso, tive, tempos atrás, um probleminha de ATM, que é o nome dado a uma disfunção nessa articulação, chamada pelos estudiosos de temporomandibular. Em outras palavras, é aquela articulação que liga a nossa mandíbula ao crânio. E essa disfunção, com uma certa frequência, me causa dores e desconfortos. Eu estava no culto aqui, estava lá no fundo, ouvindo o Rodrigo ensinar, e estava com uma pontada aqui, pontada, e às vezes eu estou pregando, estou falando, eu tenho umas sensações bem estranhas, e começo a sentir algumas pontadas. E é interessante que essa disfunção, ela não causa apenas dores ou desconforto, mas ela também contribui para que eu não consiga dormir. Eu já tenho insônia, então ela contribui inclusive com a insônia. Além disso, eu descobri, tempos atrás, que eu tenho um refluxo nível 3, numa escala que vai de 1 a 4, olha, ainda bem que eu não cheguei na medalha de ouro, Deus é bom, e que por causa disso eu não posso mais comer o que quero, nem quando quero e do jeito que eu quero, porque senão eu passo mal. Esses dias eu estava com a Nelly no Shopping Moca, fomos ali trocar a calça que ganhei de presente do nosso querido irmão Bruno, e fomos comer ali num restaurante, uma comida, arroz, feijão, salada, comida normal, e de repente senti como que uma carne parada na minha garganta. E aí eu pensei, meu Deus, será que eu estou engasgado? Só que aí eu comecei a respirar pela garganta e vi que o ar, ele vinha tranquilamente, ou seja, não era esse o problema, era o refluxo. Mas foi algo tão intenso que eu parei de comer. E o pensamento, sem nenhum exagero, meus irmãos, sem nenhum exagero, o pensamento é que eu iria morrer naquele exato momento. A minha oração, vendo a Noeli na fila do self-service, era, Senhor, me ajude, me dê vida, pelo menos até ela voltar para eu morrer na cara dela, né? Cair, com a cara estampada no prato. Já pensou? Ainda isso pede para assustar a esposa no momento da morte. Que pedido é esse? Mas, além disso, tem uma dor que me incomoda com muita frequência durante o culto, por exemplo, inclusive agora quando eu prego, uma dor no joelho direito, quando eu fico com muito tempo em pé, eu começo a sentir pontada. Então você já viu, né? É pontada na mandíbula, é pontada no joelho, e assim por diante. Resumindo, eu cheguei na fase do condor, como vocês percebem. Estou com dor aqui, com dor ali e com dor acolá. Isso porque eu estou com 49 anos. Mas sabe o que eu aprendo com essas tempestadezinhas na minha vida? Porque isso é coisa muito pequena, meus irmãos. Tem gente que está passando por problemas infinitamente piores do que os meus. Isso não é nada. Como diz um provérbio árabe, eu reclamava certa vez por não ter sapatos, até que me deparei com alguém que não tinha pés. Sempre tem gente que tem problemas infinitamente piores do que os nossos. Então, quando eu olhar para você meio assim, não é cara de espiritual não, viu? É porque eu sinto a vista embaçada e fica um tanto quanto diferente. Quem sabe, com a graça de Deus, com óculos nos próximos dias, as coisas melhorem. Mas, sabe o que eu aprendo com essas tempestadezinhas da vida? Eu aprendo com elas que sou um ser contingente, um ser finito, um ser limitado, enfim, um ser que é totalmente dependente de Deus, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia e do seu cuidado. Em resumo, meus irmãos, as tempestades da vida me educam no sentido de me fazerem enxergar o quão limitado eu sou. O quão limitado eu sou. Mas em segundo lugar, a tempestade também ensinou os discípulos a enxergarem quem Jesus era e é. Ela também educou-os, ensinou-os, contribuiu para que eles compreendessem quem Jesus é. Veja só, a passagem bíblica que lemos nos revela pelo menos 4 importantes verdades sobre Jesus. Primeira, Jesus é aquele que não isenta os seus discípulos de passarem por tempestades. Segunda, Jesus é aquele que está com seus discípulos, mesmo durante a tempestade. Terceira,
Jesus é aquele que tem propósitos educativos e pedagógicos, instrutivos, através da tempestade. E quarta, Jesus é aquele que tem total controle, domínio e poder sobre a tempestade. Aquilo que nos amedronta, aquilo que nos causa medo e pavor, está sob os pés de Jesus. Ele tem controle absolutamente sobre todas essas coisas pequenas, esses probleminhas, que podem às vezes tirar a nossa paz, podem nos incomodar, mas não são nada perto do sacrifício dele na cruz, e nós ainda aguardamos um corpo glorificado, um mundo melhor do que este, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem problemas, nem dores, de nenhum tipo e de nenhuma ordem. Tempestades possuem um caráter educativo, por isso nunca despreze as tempestades. Deus sabe por que as permite, ou sabe até mesmo por que as envia. Ele quer nos instruir de alguma forma nos seus caminhos, nos seus preceitos, na sua palavra. Amém, meus irmãos? Eu quero então concluir essa mensagem recapitulando os ensinamentos que nós aprendemos hoje, bem brevemente, sobre as tempestades. Nós aprendemos hoje pelo menos 8 lições ou 8 verdades sobre as tempestades. Primeira verdade ou primeira lição: as tempestades podem surgir quando menos esperamos. Segunda lição: as tempestades costumam ser ameaçadoras. Terceira lição: tempestades são oportunidades para imitarmos o exemplo de Jesus. Quarta lição: tempestades podem fazer com que busquemos a Jesus, e frequentemente elas fazem nós buscarmos a Jesus. Quinta lição: tempestades estão sob o controle de Jesus. Sexta lição: tempestades não duram para sempre, graças a Deus, Deus é bom. Sétima lição: tempestades revelam a nossa fragilidade humana. E por fim, oitava e última lição: tempestades possuem um caráter educativo. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê prudência, nos dê entendimento de fato, para que saibamos compreender o porquê das tempestades terem sido ou estarem sendo permitidas por Deus em nossa vida. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, experimentaremos tempestades. Algumas maiores, outras menores, mas mais cedo ou mais tarde nós as experimentaremos. Mas Deus é gracioso, meus irmãos. Ele é poderoso. Ele nos ama. E Ele nos dá graça nessa noite, para que enxerguemos além e através das tempestades, onde nós podemos ver que o Senhor está conosco. Ele nunca nos deixou e jamais nos deixará sós. E nós louvamos e o bendizemos em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao nosso Deus? Glórias a Deus, Deus é bom. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você orasse comigo e pensasse sobre essas tempestades ou dificuldades que eventualmente se abateram sobre a sua vida. Todos nós aqui experimentamos, vez por outra, caminhos um tanto quanto difíceis na vida. Nosso querido irmão Elbi diz isso com frequência. Relembrando o nosso querido Elbi, todos nós passamos por um bocado. Não é verdade? E passamos mesmo, e é verdade. E estas são palavras sábias de pessoas que passam por isso, de alguém que passa por isso. Todos nós passamos. Se ainda não passamos, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente passaremos. Tempestades fazem parte da vida. Inclusive da vida dos discípulos de Jesus. Jesus poderia ter isentado os discípulos de terem essa triste experiência, não poderia? Poderia. Mas aí eles não aprenderiam lições de talvez nenhuma outra forma. Portanto, jamais ignoremos esse aspecto educativo e pedagógico das tempestades. Mas que Deus nos dê graça para enfrentá-las com Ele, com a graça dEle, com a sabedoria dEle, com a presença dEle e com o discernimento com base na palavra dEle. Amém? Pai, nós queremos louvar o Seu nome,
Queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Quero te bendizer, Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus grandioso. E obrigado, Senhor, queremos agradecê-lo por esta mensagem que o Senhor bondosamente compartilhou aos nossos corações nesse momento, Senhor, na noite de hoje. Eu não sei por que tempestades eventualmente os meus irmãos estejam passando. Talvez alguns estejam passando por tempestades no contexto conjugal, no contexto familiar, no contexto financeiro, no contexto ministerial, no contexto espiritual, emocional. Eu não sei, Senhor, mas eu te peço que assim como o Senhor esteve com os discípulos nessa tempestade, e o Senhor a repreendeu, que o Senhor esteja com seus filhos e filhas nesse momento adverso, que o Senhor repreenda esses males, e que o Senhor lhes dê graça, Senhor, que o Senhor se mostre presente na vida da sua igreja, mesmo em momentos difíceis, adversos e problemáticos, que ela possa eventualmente estar experimentando nesse contexto. Mas nós te louvamos, porque cremos que as tempestades da nossa vida estão e sempre estiveram sob o seu controle. Sabemos que a nossa vida está nas tuas mãos, sabemos que o nosso casamento, a nossa família, os nossos planos, as nossas aspirações, todas estas coisas estão, Senhor, sob o seu controle e debaixo dos seus pés. Cuide de nós, Senhor. Por favor, continue a cuidar da nossa vida, desta igreja, de cada um dos nossos irmãos e irmãs. A nossa vida é sua. Nós estamos nas suas mãos. Não temos a quem ir, porque o Senhor tem as palavras, só o Senhor as tem, as palavras de vida eterna. Nós dependemos de Ti. Obrigado por permitir as tempestades, porque, dentre outras coisas, por meio delas, ó Senhor, nós nos aproximamos de Ti, e não apenas isto, nós descobrimos o quão frágeis e pequenos nós somos, mas Te glorificamos, porque estamos na presença de um Deus todo-poderoso, que tem poder para acalmar as nossas tempestades, e nós te louvamos por isso. Obrigado por tudo, te bendizemos, te adoramos, te agradecemos por todas as coisas, mesmo pelas tempestades, que têm propósitos educativos para as nossas vidas. Te agradecemos por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém.